Alô, testando. Alô, testando. Boa tarde. Todo mundo me ouve? Como é que tá o som? Como é que tá o som? Tá ótimo, o áudio tá bom. Então, agora a gente está começando mais uma live, né, em comemoração aí da Semana do Meio Ambiente, promovida pela Agência de Meio Ambiente de Resende, né? Gostaria de agradecer aí a Prefeitura de Resende pelo convite e também a AMAR, né, que é aí a minha segunda casa de trabalho. Hoje eu vim falar um pouquinho, né, sobre... Eu sou Carla, né, sou bióloga, trabalho atualmente na Prefeitura de Resende e também na rede particular de ensino do município. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre essas plantas, né, que a gente denomina aí de plantas alimentícias não convencionais, conhecidas aí como punk, né? E já é um trabalho que eu tenho feito há algum tempo na minha vida e Resende, na verdade, é o berço de estudar, né, essas plantas aí no dia a dia, né? Eu trouxe umas plantas para mostrar para vocês, tá? Daqui a pouco eu vou colocar para a gente visualizar na mesa que eu montei aqui com muito carinho para essa tarde, para essa hora, né? E eu não gostaria de ficar muito presa, né, na apresentação do PowerPoint, até porque a gente está num sistema remoto, né? Então eu acho que ficar muito preso aqui não vai ser tão legal, tá? A gente vai conversando, vai falando, vai contando a história, né? Eu vou esperar mais algumas pessoas entrarem aí, né? Mas dá mais um tempinho aí pro pessoal. Mas é isso, né? Que acontece, né? Essas plantas alimentícias não convencionais, né? Que esse nome, né? Esse nome punk, que é chamado de acrônimo, né? Foi criado há aproximadamente uns 10 anos pelo professor Valdeli Knupp, que é o pai, né? Desse nome aí, punk. E não convencional porque são plantas que a gente não encontra, né, no nosso dia a dia aí, nos supermercados, nas feiras e principalmente nas grandes redes alimentícias, né? Muita gente, como a gente tem um município que ainda tem uma zona rural bem expressiva, né? Algumas pessoas provavelmente vão ver algumas plantas que eu vou mostrar aqui hoje. E vão ser plantas que, assim, Carla, mas eu comia na minha infância, né? Minha avó fazia bolinho, né? Eu não consegui achar todas elas, né? Até porque é uma infinidade de plantas, né? A gente conhece aí cerca hoje de 5.000 espécies que são comestíveis no mundo, né? E boa parte delas a gente encontra no Brasil. E dentre elas, né, as que a gente denomina de punk. Então eu acho que eu vou virar o vídeo da câmera do celular, né, para a gente poder conversar um pouco sobre as plantas, tá? Uma coisa que é importante, né, quando a gente fala das punks é entender essa questão, né, que não são plantas corriqueiras aí do nosso dia a dia, tá? Eu vou mudar um pouco o vídeo aqui para mim. Oi, gente, sou eu, Carla. Então, as punks, né, são plantas que a gente não encontra aí muito no nosso dia a dia, como eu já disse, né? E que a gente precisa, de algum modo, começar a consumir para, né, a indústria e as grandes redes de supermercado começarem a usar, né? Muitas dessas plantas são realmente bem conhecidas por algumas pessoas, outras nem tanto, né? E aí mora uma das precauções que a gente tem que ter quando a gente fala de consumir punk no nosso dia a dia, de comer essas plantas alimentícias não convencionais, que é reconhecer a espécie, né? Saber reconhecer aquela planta, se ela não vai causar nenhum problema pra gente, né? Em relação à toxicidade que ela pode apresentar, tá?
Uma outra coisa importante, né, como essas plantas aí, elas não são encontradas nos supermercados e nas feiras, né, até que nas feiras em Resende a gente consegue alguns produtores de hortaliça que têm algumas punk. A gente precisa ter cuidado nessa coleta, né, não dá para coletar, por exemplo, na beira da calçada. A gente tem algumas plantas em Resende que acontecem muito na calçada, mas eu não posso consumir aquela planta ali que está nascendo no asfalto, na calçada, no cimento, porque ela pode ter contaminação, né, de produtos químicos que às vezes as pessoas jogam na calçada, ou mesmo para desinfetar, ou mesmo para matar o mato, né? Mas também a gente tem aí xixi de cachorro, ratos, né? Então a gente tem que ter uma certa precaução aí do que a gente está se alimentando, né? Dentro do conceito de plantas alimentícias, né, a gente precisa lembrar também que planta alimentícia não é só a planta que a gente come diretamente, né? E as punk, na verdade, não são só as folhagens, né? Frutas, sementes e também partes como legumes, raízes também são em algum momento punk. E também partes de plantas que a gente se habitua a comer convencionalmente também são punks, também são consideradas punk, né? Como é o caso do umbigo da bananeira, né? Aquele coração da bananeira que comumente ele vai para o lixo numa plantação de banana, né? Ou até mesmo na nossa casa, quando a gente tem uma bananeira em casa, a gente corta aquilo e só consome as bananas, né? E aquele umbigo, né? Ou chamado de coração também em alguns estados, ele é uma fonte muito grande de fibras, né? E também aí de engrossar a comida, né? O pessoal na roça antigamente usava bastante o umbigo de banana junto com uma carne, né? Com uma carne moída, justamente para conseguir alimentar o bando de criança que tinha em casa, né? E a gente foi perdendo, né? Até por isso o nome da palestra de Redescobrindo as Punks, porque ao longo, né, das nossas vidas a gente foi perdendo um pouco essa tradição de comer o mato, né? Aquele mato que a mãe usava lá para engrossar o angu no almoço dos 10, 12 filhos, né? Tem muita gente aí em Resende que é lá de Mauá, que é da fumaça, da bagagem, e que tem aí 5, 6, 10 irmãos, né? E a mãe não tinha muito dinheiro para comprar, não tinha supermercado naquela época, né? Então, os nossos avós, os nossos pais aí, normalmente, comeram muito dessas plantas, né? E a gente acabou esquecendo elas. E o resgate, né, que o professor Valdeli fez há mais de 10 anos atrás, para a tese de doutorado dele, que depois se transformou num livro muito bacana, que daqui a pouco eu vou mostrar, é justamente esse resgate, né, dessa tradição alimentícia que a gente tinha e que a gente acabou perdendo, né? E elas são uma fonte importante de nutrientes, né? É muito importante a nossa alimentação. Não sou nutricionista, né, de formação, mas por trabalhar com as punks já há algum tempo e por conviver com muita, né, com as nutricionistas e gostar, né, da questão da saúde, de manter a saúde, é muito importante que a gente mantenha uma diversidade alimentar também, né? Não só comer todo dia, né, alface, tomate, cebola e cenoura numa salada, arroz com feijão, um bife, um frango ou um peixe, né? Então, da gente também enriquecer a nossa alimentação, né? Com plantas diferentes. E também o uso da punk está relacionada a uma coisa muito importante que a gente fala, que é a segurança alimentar, né? Não sei se o pessoal se lembra aí da greve dos caminhoneiros há algum tempo atrás, ano passado, ano retrasado. O tempo está passando tão diferente esse ano que eu estou meio perdida com data. Na greve dos caminhoneiros, né, no ano passado ou no ano retrasado, não me lembro bem ao certo, a gente ficou aí com um problema na distribuição de hortifrutis granjeiros, né? Não chegava alface, não chegava couve, não chegava uma série de coisas. Lá no mercado estava cheio de feijão, arroz, farinha, fubá. Mas as coisas frescas, né, as hortaliças, as frutas estavam difíceis. Estava muito difícil de chegar porque os caminhoneiros não estavam rodando. E o pessoal ficava, né? Tô sem comida, tô sem comida. Não é que não tinha comida, né? Mas não tinha a questão dos alimentos frescos, né? E que a cidade, por não ter uma tradição agrícola, né? Agrícola que eu digo de agricultura, né? De cultivar plantas, frutas, a gente não tinha de onde vir, né? A gente praticamente quase toda a questão de frutas e legumes, principalmente de Resende, vem do Ceasa ou do Rio ou de São Paulo, né?
E as hortaliças, a gente tem alguns produtores em Engenheiro Passos, mas eles também não conseguiam vir porque Engenheiro Passos é bem retirado do centro da cidade. Né? Então, essa importância também da gente ter as hortas urbanas, as hortas em casa e de valorizar os agricultores que a gente tem aqui na região. Tati, foi ano retrasado. Muito obrigada pela lembrança, tá, Tatiana? Realmente o tempo está passando muito estranho, a gente está perdendo a noção. Então, agora eu vou mostrar um pouquinho das plantas para vocês, né? E eu pensei de mostrar as plantas, tá? Mostrar o livro do Valdeli, a gente conversar um pouco sobre as plantas e o pessoal começar a fazer pergunta, né? Eu poder responder pergunta por um tempo aqui na live, tá? Durante essa quarentena eu fiz uma live com a Vanessa Carvalhal, que é gastrônoma, né? Professora de gastronomia aqui na região. E eu não consegui responder as perguntas do pessoal porque a gente fez comida, a gente falou muito e eu acabei não conseguindo responder as questões. Então, eu quero abrir um espaço aí nessa live de uns 15, 20 minutos aí, dependendo da demanda de vocês, para a gente conversar um pouco, né? Trocar essa ideia aí sobre as plantas, sobre outras coisas. E também quem tiver interesse depois, né? Eu tenho um perfil no Instagram e que também pode me mandar mensagem, pode falar ou pode entrar em contato lá com a Mar também, né? O pessoal consegue me achar, consegue me passar meu contato aí para quem da cidade tiver interesse, tá? Então, eu vou levantar um pouquinho daqui da onde eu tô sentada, né, para mostrar para vocês aí um pouquinho das plantas, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu arrumei, né, essa mesa aqui, vou mostrar a mesa para vocês, tá? Com algumas plantas. Eu acabei colocando uma toalha florida aqui porque tava essa toalha, né, aqui nessa mesa, aqui é um espaço de trabalho, né, então tem uma internet boa, uma luminosidade boa para a gente mostrar, tá? Então, a primeira coisa também que eu queria falar um pouco com vocês, que é a questão do uso das flores, né? Punk também é flor de planta, né? Também é flor, a gente também pode comer flores, né? A gente não tem aí o hábito de comer flores, né? A gente acha flor bonito, gosta de cultivar, de dar de presente aí para mãe, para avó, para namorada, né? Tá chegando o dia dos namorados, para as esposas, mas a gente não tem esse costume de comer flor, né? E eu separei algumas flores aqui que são muito fáceis são fáceis de cultivar, a gente encontra elas em alguns lugares, tá? Que é o caso do beijinho, né? Acho que todo mundo já viu um beijinho, uma Maria sem vergonha, né? A gente tem muito aí em jardins. Resende é mais úmida, né? Mauá, por exemplo, tem bastante dessa planta, né? E ela é uma planta linda, né? Uma flor linda que você pode, por exemplo, usar para enfeitar uma salada, um bolo, né? E deixar, até fazer as crianças, né? Que às vezes têm um pouco de medo de verde, assim, não, tia, eu não gosto de comer verde, né? Imagina, faz uma salada de alface, de couve, com rúcula, com outras plantas, como capuchinha, e às vezes põe pétalas, né? Ou até mesmo a flor inteira, né? Chama muita atenção das crianças e embeleza um prato. Outra flor também que eu acho incrível é a flor do malvavisco, que a gente usa bastante para fazer cerca viva, né? Em casas onde dá para fazer cerca viva, e a gente pode comer também essas pétalas, tanto crua, né? Como fazer uma geleia, né? Misturada com outras frutas ou sozinha, tá? Outra flor também que a gente pode consumir, que é muito legal, é a flor da begônia, tá? Que é essa florzinha bem delicada aqui, tá? Que a gente também pode consumir. A begônia tem várias cores, né? Eu tenho begônia branca, begônia vermelha, e também valoriza um prato, né? Essa linda flor aqui, que anda mais conhecida agora, é a capuchinha, né? Que eu posso consumir as flores, as folhas e várias partes dela. Ela tem um gosto bem ácido, né? E ela é muito linda também e tem uma questão de muita vitamina C, né? E é uma planta muito legal de cultivar. Ela tem um gosto de agrião, né? Então, na época que o agrião não dá, quem sabe a capuchinha aí pode ser, né, o agrião da minha horta. E uma outra planta bem interessante, que não é aqui da Mata Atlântica, mas a gente encontra bastante aqui, que é o jambu, né? Que ele tem essas pequenas florzinhas, parece uma margarida, tô tentando focar para ficar melhor, não sei como é que tá aí, gente, pode me dar um feedback aí, um retorno de como é que tá a questão do foco, né?
São essas pequenas flores, tá? Que a gente pode comer crua. E que também é legal que essa planta, ela dá uma certa dormência na boca, né? Então, teve um dia que eu encontrei perto de casa, numa horta urbana, de um amigo, muitas dessas florzinhas, e eu fiz um licor delas com cachaça. E é muito legal, porque assim, uma colherzinha da cachaça do licor que eu fiz já deixa a boca dormente, a língua dormente. Então é bem interessante. Obrigada aí, Lilian, que eu tô vendo que tá dando para ver tudo, ótimo. E as folhas também são comestíveis, tá? E elas também dão o treme-treme, né? Lá no Pará é muito usado essa folha pro tacacá, né? É a folha do tacacá que adormece a boca do pessoal, tá? Também se pode pôr num azeite ou num condimento, quem tá perguntando aí, tá? Mas lembre-se que vai ter o treme-treme da língua, tá? A pequena dormência. Outra planta também que tá bem em voga aí no mundo, né? O pessoal gosta bem, assim, essa coisa gourmet, é o peixinho, né? O pessoal aí tá bem em voga nessa história do peixinho, né? Todo mundo pergunta sobre peixinho. O peixinho é uma planta que ela não é assim tão fácil, né? De cultivar em ambientes muito quentes, né? Então, por exemplo, lá na Amazônia não tem jeito de ter peixinho, tá? Uma coisa que, para não deixar vocês tristes, a folha em si, crua, não tem gosto de peixe, tá, gente? Na verdade, o que dá gosto nela, de peixe ou de qualquer outra coisa, é o tempero que a gente põe nela. Mas ela é uma planta muito versátil, tá? Ela tem esses pelinhos, ela é bem gordinha, tá? E ela fica muito deliciosa do modo tradicional de fazê-la, né? Que é frita, e empanar e fritar, ou fazer ela num tempurá. Mas também você pode usar essas folhas levemente picadas para uma omelete, colocar num pão, né, num recheio de pão, numa focaccia. É bem legal, tá? E uma outra planta também que o pessoal sempre me pergunta se é peixinho é essa folha aqui, que é a sálvia, né? A sálvia, na verdade, é um tempero, né? E ela tem uma diferença do peixinho, né? Eu até trouxe a sálvia aqui pra gente ver junto com o peixinho, ó, que ela não é tão gordinha, né, quanto o peixinho, ela é mais seca, tá? Mas ela fica deliciosa como tempero, né? E eu também posso fazer uma manteiga aromatizada com a sálvia, para colocar em cima de uma carne para grelhar, de um peixe. Então também é uma planta legal, né? É também legal a gente ter condimentos diferentes na nossa cozinha, né? Como brinca o meme da internet aí, os portugueses foram lá na Índia caçar condimento, brigaram, teve guerra de pimenta do reino para o pessoal comer sazon, né? Para o pessoal comer aí caldo quinó. Não, né? Vamos usar coisas diferentes, né? Temperos frescos, né? A busca da saúde é uma coisa que eu acho que está gritante depois nesse período que a gente está passando, né? E sálvia é uma planta super tranquila de ter em casa, dá para ter num vaso e dá para a gente usar para uma série de coisas. Tá? E é uma também, né, como a Rosângela está levantando aí, né, uma excelente opção para os vegetarianos, tá? Uma outra planta muito legal, tá, que a gente também tem uma tradição aí em alguns lugares do Brasil de uso, é a Ora Pronobis, tá? Ela tava com um papelzinho. A Ora Pronobis, né, na verdade a Ora Pronobis é um cacto, né? A Ora Pronobis é da família dos cactos, tá? Só que ela é um cacto que forma folha, né? Essa é a grande diferença. É uma planta mais conhecida de algumas pessoas, principalmente do pessoal no interior de Minas, ali naquela região de Tiradentes, Ouro Preto, Mariana, né? E ela é considerada como carne dos pobres, porque ela tem muita proteína, né? E ela também é um ótimo acompanhamento para frango, para carnes, tá? E é muito legal e é muito fácil de cultivar também. Ela também é uma ótima cerca-viva se você quer ter na sua casa, né? Então já tem duas coisas legais aí que eu já dei dica de fazer uma cerca-viva de malvavisco que você come as florzinhas, né? E uma cerca-viva de Ora Pronobis que você come as folhas. É muito legal, tá? Uma outra planta também que às vezes o pessoal que nasce em qualquer lugar e que as pessoas às vezes não dão muita confiança é pro trevo, né? Também chamada de azedinha em alguns lugares, tá? Aquele trevo mesmo que a gente brincava quando era criança, tá? Essa planta ela pode ser consumida crua, né? Ou também dá pra gente fazer geleia, usar na salada. A única precaução que a gente tem que ter aqui no uso do trevo é porque essa planta é muito rica em ácido oxálico, tá?
E quem tem problema de rins e problemas de urinários, né, no sistema urinário, não deve consumir essa planta em grande quantidade, tá? E lembrando mais uma vez que eu não posso pegar o trevo que nasceu no jardim, lá, né, no parque, no tobogã, por exemplo, ou no Parque das Águas, ou lá perto na beira da estrada, né? Às vezes você tem uma horta em casa, um canteiro, aí sim, né, tá limpo, não, você não jogou veneno nenhum, não tem cachorro fazendo xixi, gato, ratos, então você pode consumir, tá? Uma outra planta que é muito interessante que eu trouxe para vocês verem é a physalis, né, que é uma fruta. E ela é típica dos Andes, né, e lá na Colômbia também ela é uma fruta muito usada. O pessoal agora tem usado muito ela para enfeitar bolos, né, em comida gourmet aí na cidade. Um pacotinho em alguns supermercados da cidade chega aí a R$10, tá? Essa planta, ela é parente do tomate, né? Ela também é da família do tomate, que são as solanáceas, tá? E ela é uma ótima opção aí de nutrientes e de vitaminas, tá? E fica linda no bolo, lindas em geleias, tá? E não é muito difícil de cultivar, tá? E ela vai amadurecendo, né? Não amadurece tudo ao mesmo tempo. Então, e ela é uma trepadeira, ela é meio uma trepadeira, assim, um arbusto. Então, a gente consegue ter ela, por exemplo, num canteiro de horta, tá? A gente consegue encontrar a physalis para comprar em alguns mercados da cidade, né? E nos hortifrutis, principalmente aqueles mais chiques aí da cidade de Resende. A gente, em algumas épocas do ano, a gente encontra isso e provavelmente vocês vão ver em bolos e tortas de algumas artesãs aí da cidade, tá? Aqui da cidade. Outra coisa que é muito interessante, que a gente come bem as raízes dela, mas a gente não consome a folha, é a batata doce, né? As folhas da batata doce são muito ricas em ferro, né? E é uma coisa que o produtor rural ele acaba jogando fora, né? Ele colhe a batata e joga essas folhas fora, né? No máximo, se o produtor às vezes tem um porco na propriedade, né? Ele acaba virando comida lá para os porcos, tá? Mas a folha de batata doce ela é muito interessante, a gente pode fazer ela como uma couve picadinha, né, refogada, misturar num arroz, fazer um arroz de forno, tá? Um recheio para torta, um recheio para pastel. E é uma fonte muito rica de ferro e outros nutrientes, tá? Outra planta também que eu curto muito, né? O pessoal que convive comigo aí sabe que eu curto muito é o alho social, ou também chamado de nirá. O pessoal de tradição oriental japonesa usa muito isso, né? Originalmente lá os nossos sushis, sashimis, rolls, né? São feitos lá no Japão com nirá originalmente, né? Aqui no Brasil e na verdade na América há uma adaptação no uso de cebolinha, né? Mas o nirá é o original lá da comida japonesa, né? Ele tem um gosto, né, que mistura aí alho com cebola, né? E ele não forma uma cabeça, como forma o alho e a cebola, tá? Ele também é muito rústico, muito tranquilo de cultivar, tá? Ele tem flores lindas, tem uma espécie que dá uma flor branca e a outra dá uma flor roxa, tá? Eu acho que no Parque das Águas tem plantado em alguns dos jardins do Parque das Águas, né? Porque é uma planta muito legal para canteiro também, tá? E ela fica muito gostosa. Dá pra gente fazer patê, dá pra gente temperar omelete, misturar com, né? Temperar carne, usar ela mesmo no lugar de cebola e alho, tá? Pessoal de algumas doutrinas aí espirituais, como os Hare Krishnas, que não comem alho e cebola, consomem bastante essa planta, tá? Algumas épocas do ano ela costuma ficar um pouco mais dura, tá? Ela não fica tão tenra, tão macia, tá? Mas aí é o ideal preparar ela num sal, por exemplo, quem gosta de fazer aquele sal de alho, né? Dá para bater aí com sal, com óleo e usar ela para temperar carne, temperar as comidas em casa, né? E é uma forma também de usar um tempero diferente, tá? A folha da batata doce, teve uma pergunta que ela também pode ser usada no suco verde, tá? Mas como ela comumente, se você for comprar, por exemplo, de um feirante, né? Ela já vai estar lá na estação dele colher as batatas, né? Ela fica muito dura, ela pode ficar um pouco mais tenra para ser consumida crua, tá? Então, por isso, às vezes, pelo sabor, né? Pela textura do alimento, é melhor a gente comer ele quente, né? Assim, refogado, cozido de alguma forma, tá?
Outra folha bem legal que eu quero mostrar para vocês é essa aqui, que todo mundo me pergunta nas exposições se isso aqui é boldo, né? Na verdade, ela é uma parente do boldo. Eu chamo de hortelã-pimenta, mas tem vários nomes aí, tá? Ela tem um gosto de hortelã mais apimentado, vamos colocar assim. Não chega a ser uma pimenta dedo de moça, tá, gente? Mas é uma folha com muito cheiro, com muito sabor. Uma folha dessa num suco de abacaxi já dá um saborzão, tá? O pessoal árabe, né, costuma usar muito essa folha para temperar o tabule, quibe, né? Lógico que aquele outro hortelã que a gente tem aí da folha fina, né, é mais maleável, mais saboroso em alguns momentos, mas na falta, né? Essa folha é muito gostosa. Essa planta também é extremamente rústica, né? Eu consigo ter moitas, tá? Eu tenho amigos vizinhos aqui que tem moitas dela no quintal. E ela é muito fácil de cultivar, tá? Ela atrai abelha também, sempre tem bastante abelhas e polinizadores lá nela, então também é uma opção boa se você quer polinizar outras plantas que você tem no seu quintal, ter essa hortelã-pimenta. E, além disso, né, a hortelã-pimenta, ela também pode ser usada para fazer gargarejo, né, chás, então ela também tem um uso medicinal, principalmente para gargarejos, tá? Cristiane, essa planta é muito fácil de pegar, se você pegar um galho, colocar no chão, ela pega, tá? A gente pode ver isso lá na Marde, fazer umas mudas, eu posso levar uns galhos lá para o horto, mas eu não te prometo quando isso vai acontecer, tá, Cris? Cristiane Ortiz. Outra folha que deve ser muito conhecida do pessoal aí é a taioba, né? Taioba comida aí de Minas, taioba com angu, taioba com frango, né? A taioba, a gente encontra ela para vender em mercados e feiras, tá? Mas uma coisa que eu chamo a atenção aqui é que a gente consuma a folha correta, né? A família da taioba, que são as aráceas, né? Que é a mesma família lá do taro e do inhame, do cará, né? É uma família de plantas que ela tem muitos compostos químicos que podem ser tóxicos, né? No entanto que a gente não come folha de tinhorão, por exemplo, né? E come folha de taioba. Então, uma coisa importante que eu quero mostrar para vocês aqui em relação ao reconhecimento dessa folha de taioba, né? Para a gente não confundir ela com uma folha de inhame, que eu já vi algumas vezes sendo vendidos em alguns mercados, né? E na feira em Resende, tá? O importante da taioba, se a gente reparar aqui, eu vou tentar dar uma amassadinha aqui para a gente ver melhor, tá? Ela tem um verde, tá? Primeira coisa, ela tem um verde mais marcante, tá? A folha de inhame, ela tem um verde mais brilhoso, né? A folha de taioba, ela tem um verde mais escuro, quase um verde militar, tá? E uma coisa muito importante é que a folha da taioba, ela tem essa linha, não sei se está dando para ver aí no vídeo, ela tem essa linha que percorre toda a folha, tá? A folha de inhame, ela não tem esse recorte, essa bainha que a gente olha aqui, ó, tô tentando chegar bem perto, tá? E uma outra coisa importante é que a folha do inhame também, ela não tem esse V aqui, tá? A folha de inhame, essa parte da folha aqui, ela é fundida, tá? Então, eu não consigo, se eu ficar assim, ó, eu não vejo, né? Se eu colocar ela assim, eu não vejo esse cabinho da folha, tá? Porque ela tampa totalmente, né? Essa parte aqui é totalmente tampada, tá? Então, a folha de taioba, ela tem que ter isso, ela tem que ter essa abertura, essa parte aqui do ápice da folha não pode ser junta, fundida, como a gente diz na botânica, tá? Ela tem que ter esse verde bem escuro, tá? E a questão da linha, tá? E ela não tem nada roxo, se vocês olharem aqui, porque tem uma outra folha que a galera confunde bastante, que ela tem um talo roxo, tá? Essa é a folha de taioba que eu recomendo as pessoas consumirem. Aí alguém pode falar assim, Carla, mas tem outras folhas que dá para consumir, meu avô, meu pai, meu vizinho, beleza. Só que para consumir, gente, e para comprar o correto na feira, no mercado, é essa folha, tá? Para não ter problemas. E realmente, ela parece um coração. Muito bem, Adriana. Por quê, gente? Até o professor Valdeli, que estuda essas plantas há muitos anos, né? Ele conseguiu, uma vez ele foi testar, de tanto o pessoal falar, não, mas dá para comer, tá?
ele foi testar comer a folha que não era essa taioba e ele foi parar na UPA, né? Então, como eu brinco sempre nas palestras, se o professor Valdelir, que é o doutor nisso, já foi para a UPA, imagina outra, né? Nós, pobres mortais que não estudamos as plantas, né? Não temos esse contato tão grande com as plantas, né? Precisamos estudar mais as plantas, né? Precisamos parar, entrar mais no mundo vegetal, né? Até porque ele é a base de toda a nossa cadeia alimentar. Outra folha bem legal que eu queria mostrar para vocês é a folha da capuchinha, tá? Que é a folha daquela linda flor vermelha, que eu também posso encontrar algumas vezes laranja, tá? A flor da capuchinha é muito legal a folha, né? É uma folha redondinha, ela tem muito gosto de agrião, então ela também tem bastante vitamina C. É também uma planta boa de cultivar, principalmente em lugares mais úmidos, né? Que ela gosta mais de umidade. Meu lixo e minha responsabilidade, realmente, eu lembro da história de você ter passado super mal com o taro, né? É perigoso, né? Essa folha, as aráceas, né? Que é a família da taioba, do inhame, ela é uma família muito interessante para alimentação, mas é uma família que tem muitas espécies tóxicas, né? Porque elas têm uma grande quantidade de oxalato de cálcio. Então, ela pinica a boca, né? Cogumelos da Serrinha está dizendo aqui, minha mãe uma vez ficou com a boca pinicando, mas ela também, além de pinicar a boca, gente, ela pode irritar a mucosa do estômago, a mucosa do intestino. E aí causar problemas para as pessoas, principalmente para idosos, né? Que já não estão com a saúde 100% e para as crianças que ainda não estão bem informadas, tá? Ana, daqui a pouco eu vou falar sobre a história do livro, tá, Ana Vilena? Daqui a pouco a gente chega lá no livro, tá? Outra folha também que eu gosto bastante, gente, que é uma planta de origem mexicana, que é a chaia, tá? A chaia é lá da família da mandioca. O pessoal no México consome bastante ela como uma couve, tá? Mas aqui no Brasil, em Paracambi, tem um grupo bem legal que trabalha com ela, que fazem pão, geleias, tá? É uma planta também bem rústica, mas ela fica uma árvore, tá? Ela fica uma arvorezinha. Ela também pode ser usada para ração de galinha, de pato, né? Então, quem aí tem animais também em casa, né? Como galinhas e patos e gansos, também é uma folha legal, às vezes, para colocar um pouco ali para alimentação. E ela é um ótimo adubo verde também, né? Então, quem está querendo fazer uma composteira, aumentar, né, a questão da cobertura vegetal em casa, né, fazer mato para fazer solo, essa planta também é bem legal, ela tem um crescimento rápido, é bem legal. Outra planta também que eu gosto bastante é essa aqui, tá? Que a gente chama de Major Gomes ou de Maria Gorda. Essa planta tem tudo quanto é calçada, tá? De Resende. Tem muita, mas não comam a da calçada, mais uma vez, tá? Ela tem uma folha que lembra um pouco um espinafre, uma folha mais gordinha, tá? E a gente pode usar ela, principalmente, ela precisa ser consumida depois de ter passado por uma fonte de calor, ou refogada, ou cozida, tá? É uma planta super fácil de cultivar em casa, gente. Se vocês encontrarem, por exemplo, já ela com esses frutos, né, e com as sementes na rua, pega essas sementes, leva para casa e joga num potinho, ela nasce quase que sozinha, tá? E é uma fonte muito rica de nutrientes também, mas ela precisa ser consumida cozida, tá? Meu lixo, minha responsabilidade. A chaia, quando eu ganhei uma muda, na verdade eu ganhei uma estaca, tá? Eu ainda não consegui tirar a estaca lá de casa, tá? Mas a gente consegue pegar ela na estaca, tá? Eu nunca vi ser produzida com sementes aqui no Brasil, tá? É por estaca. Então, ela nasce de estaca, né? Ela nasce de muda, tá? Essa planta, gente, aqui que eu tava, né, continuando falando um pouco da Major Gomes e da Maria Gorda, ela fica ótima em preparações, como a gente faz, né, uma covinha refogada, fazer ela refogadinha, colocá-la num pão, num bolo, num recheio de torta, né? Bater no suco verde eu não aconselho muito, tá? Porque ela pode ser tóxica, né? A quantidade de oxalato de cálcio que ela tem pode causar algum problema, tá? Outra planta também que a gente encontra direto aí no monte de caminho, que o pessoal lá da roça deve conhecer, é o caruru, né? O caruru é uma planta incrível, tá? Uma planta quente, né? O pessoal na roça fala que o caruru é uma planta quente, que é uma planta para comer no inverno, né? E é uma planta que acompanha muito bem aí uma polenta, um angu, uma carne de porco, um frango, né? A gente pode consumir essas folhas,
tá? Também é uma planta que nasce bem aí, fácil em calçada, em quintais, tá? E ela tem uma coisa muito legal, gente, porque quando ela nasce na sua horta, tá indicando, né, muitas vezes que a horta tá muito bem adubada, tá? Então, alguns dos feirantes todos de Resende, que, né, da nossa maravilhosa feira, que eu tô com muita saudade dela, tem alguns produtores que vendem, né, o caruru na feira, tá? Vendem taioba, a gente consegue encontrar caruru na feira às vezes, taioba, peixinho, né, e outras plantas, tá? Que eu não consegui trazer aqui hoje, bertalha, ora pronobis, às vezes tem o pessoal que vende na feira e é muito legal. Tá? E essas plantas todas que eu mostrei, gente, são plantas que eu tenho em vasos em casa, algumas eu tenho em vasos em casa, porque eu não tenho um terreno de terra, né, para poder fazer um canteiro. Eu tenho muita coisa em vaso em casa, tá? Coloca as plantas num fundo liso, sim, vou pôr aqui em cima da mesa. Melhorou? Então, esse aqui é o caruru, tá, gente? E uma coisa importante que a Cida está levantando aí, né, Cida, que tem que ser o caruru sem espinhos. Se vocês repararem, esse meu caruru aqui, ele não tem espinho, tá? O professor Valdeli fala, às vezes até na palestra dele, que dá para tirar o espinho e comer, tá? Mas também não é legal consumir essa planta muito velha, tá? O ideal é consumir essa planta quando ela tá mais novinha, não deixar ela ficar tão velha, tá? Até porque planta velha, né, folha muito velha, ela vai ficar muito dura e muito, como fala, muito ruim, né, de consumir. Eu vou pôr, já a pedido de vocês, eu vou pôr todas as plantas aqui pro fundo de madeira. Podia ter feito isso antes, gente, mas desculpa, queria fazer uma coisa com planta bonita para todo mundo, tá? Para vocês verem, vou colocar para cá, tá? E uma coisa importante que a gente precisa também saber das punks, né? Que a gente precisa lavar essas plantas para consumir, né? Lavar, passar lá às vezes, né? Numa solução de hipoclorito de sódio, de água sanitária e usar elas, né? Com precaução também, né? Até no começo da fala, né, quando eu estava falando um pouco sobre a questão da diversidade alimentar, né, ficou bonito agora. Sobre a questão da diversidade alimentar, né, não dá para comer também, por exemplo, taioba todos os dias, né? Que tem hora também que o corpo vai poder ficar doente, o corpo vai cansar, né? Então, por isso que a gente precisa fazer essa diversidade, manter essa diversidade na nossa alimentação. Tem uma pergunta da Rosângela: as punks fortalecem a imunidade, né? Com certeza, Rosângela, quando a gente fala de fazer essa diversidade alimentar, né? De não comer só alface, tomate, cenoura, cebola e pimentão, por exemplo, que é uma planta que é cultivada com muito agrotóxico todos os dias, né? A gente está colocando novos nutrientes no nosso corpo, né? Ainda não se tem, gente, muitos estudos, né, sobre o que cada planta dessa tem, por exemplo, de cálcio, de sódio, de ferro, de magnésio, de boro, de zinco, tá? Mas se tem muitos estudos, principalmente do pessoal da Embrapa, de Goiás, do professor Nuno Madeira, que é outra referência para vocês buscarem, tá? O Nuno estuda bem essa questão do cultivo dessas plantas e também da questão nutritiva delas, tá? E é muito importante, né? E essa questão também nossa, gente, de comer e sentir, né? Eu tenho um amigo, por exemplo, que às vezes ele come ora pronobis na minha casa e ele liga e fala assim, deu uma pesada, né? Cada um tem um organismo, né? Tem gente, por exemplo, que não pode comer gordura, né? Que não pode comer banana. Eu conheço gente que é alérgica a banana, né? E outras coisas como leite, como farinha de trigo. Então também esse conhecimento das punks é importante por causa disso, né? Às vezes uma planta vai me fazer bem, vai digerir bem, outra não vai tão bem. Então aquela que não foi tão bem, eu dou uma excluída em alguns momentos da nossa vida, né? Pergunta, peraí que é muito, agora tá rolando as perguntas, né? Ana Vilena tá perguntando que aqui eu tenho o trevo pequeno e o maior, ambos são comestíveis. Sim, Ana, ambos são comestíveis. Às vezes eles têm uma questão de um crescer um pouco mais do que o outro, tá?
Mas, evidentemente, que aqueles pequenininhos, os que estão com as folhinhas menores, né, são muito mais tenros do que os maiores, tá? Aconselhada para ajudar cálculo renal. Então, Kátia Fross, né? Kátia, algumas dessas plantas têm muito oxalato de cálcio, então elas não são recomendadas para cálculo renal, tá? E para cálculo renal é sempre bom a gente beber bastante água, né? E conversar aí com o urologista que a gente está tratando, o nefrologista, que vai passar, né, os remédios corretos. E aí já entra no caso das plantas medicinais, né? Punk também é um pouco medicinal, tá? Mas hoje o foco é falar delas como plantas alimentícias, né? Mas eu sempre falo esse cuidado que a gente tem que ter com algumas dessas plantas por causa da questão renal, né? De não aumentar aí, sobrecarregar os nossos rins, tá? Agora eu vou mostrar o livro para vocês um pouquinho do professor Valdeli, né? Já tinha gente me pedindo aí. Então esse livro aqui, né, é o livro aí, a Bíblia, vamos colocar assim, sobre plantas alimentícias não convencionais no Brasil, tá? Esse livro tá aí já, o professor Valdeli está prometendo um volume 2, tá? Esse livro é legal porque ele fala de identificação, de aspectos nutricionais e de receitas, né? Então, o professor Valdeli fez a maioria das receitas que constam nesse livro. Então, são receitas bem tranquilas. Já consegui replicar várias na minha casa, tá, gente? E aqui na capa já tem uma série de plantas, né? Se a gente olhar aí, tem bucha, tem gá, tem flores, né? E butiá, e várias outras plantas aí que a gente pode consumir que estão aí no Brasil, tá? Uma coisa legal que eu queria mostrar para vocês aqui do livro é que, né, não estou ganhando dinheiro nenhum, tá, gente? Como eu sempre brinco aí com a galera, eu não ganho dinheiro nenhum para fazer isso, tá? Mas é uma coisa importante, né? Eu acho que se tá bom, né, a gente precisa fazer. Só para puxar o saco nosso aqui de Resende dessa época aqui de inverno, né? Por um acaso, a nossa araucária, o nosso pinhão, tá no livro de Punk, tá? Até porque a gente, não sei se, né, todo mundo sabe aí, as araucárias, elas ocorrem, né, do Rio Grande do Sul até a Serra da Mantiqueira, né? No caso, aqui em Visconde de Mauá, né? Ela acaba nem descendo aqui para Resende por causa do calor. E em todos os outros lugares no Brasil, as pessoas não conhecem o pinhão, né? A gente só conhece pinhão do Rio Grande do Sul até a Serra da Mantiqueira. E, por exemplo, no Espírito Santo, as pessoas não conhecem um pinhão, né? Tem muita gente hoje conhecendo por causa das viagens e por causa de reportagens, né? O professor Valdeli coloca 3 receitas aqui muito interessantes com pinhão, né? Picas de pinhão, bolo de pinhão e pinhão cozido. Então, ele ensina as pessoas a fazerem pinhão cozido no livro, porque tem gente que mora em outros estados que não vão saber fazer nunca, né? Pinhão cozido. E uma coisa muito legal, gente, que a gente tem vários produtores em Mauá, até para fortalecer essa questão aí da agricultura, né, da agricultura orgânica, da agroecologia, do produtor local, né, valorizar o que a gente tem no nosso município, que é tão legal, que é tão lindo, que é tão rico, né, é o caso da farinha dos pinhões, né. Tem alguns produtores em Mauá que produzem farinha de pinhão, né, e é muito bom, é uma farinha sem glúten, né, então para quem é celíaco, para quem tem intolerância, quem tem alergia, é uma forma de se usar uma farinha sem glúten, né? E valorizar também o produto local, né? Pinhão é um produto Resende. Outra planta bem interessante que eu queria mostrar para vocês aqui que tem no livro, vocês veem que tá tudo marcadinho de papel, né? São coisas que eu já fiz e coisas que eu gosto, tá? Deixa eu procurar aqui. Outra planta que é muito engraçada, que eu sempre gosto de mostrar, que não é a pixirica, é outra pixirica, deixa eu pensar aqui. Essa aqui eu gosto muito de mostrar, tá? Que é a vinagreira, tá? A vinagreira é lá da família dos hibiscos, né? Como o malvavisco da cerca viva, tá? O pessoal tem muito a tradição, né, de comprar essa planta seca nas lojas de granel para fazer chá desintoxicante, né? Chá diurético. E todo mundo sempre me pergunta na rua se o que toma é as folhas, né? E, na verdade, o que a gente compra lá na loja granel não são as folhas, gente. São os frutos. São essas cápsulas que a gente compra, tá? Para fazer chá. E tem muita gente também que fala comigo assim, ai, Carla, mas aquele chá não tem gosto de nada, um negócio esquisito, azedo, né?
Então, eu sempre recomendo fazer um chá-suco de vinagreira, tá? De hibisco, como vulgarmente a gente conhece aí, e colocar laranja e canela. Porque vai saborizar, vai dar um gosto e vai ficar uma delícia. E outra coisa, esse mês, que uma amiga também que trabalha com punk lá no Rio Grande do Sul fez, porque lá é época, safra de vinagreira, ela fez uma calda com esse hibisco, que fica roxo, né? Fica muito bonito. E fez peras, né? Peras em conserva, numa calda de açúcar, com a calda da vinagreira. Então a pera, né, que é aquela coisa branquinha, ficou vermelha e ficou a coisa mais linda do mundo, gente. Ficou muito legal, tá? Deixa eu mostrar uma outra coisa e, né, mostrando aí outra planta também que é bem legal, outra flor que é bem legal, que a gente encontra bastante nas floriculturas aqui em Resende para vender, tá? É o amor perfeito, que dá para fazer geleia, né, com as flores do amor perfeito, dá para fazer também a salada, né, para fazer geleia vai ter que ter muita flor. Mas uma coisa também importante a se dizer, dessas plantas que a gente compra, né, flores principalmente que a gente compra na floricultura, gente, a gente não deve consumi-las, né, quando ela vem lá do cultivo dela, tá? Plantas ornamentais comumente se usam muitos remédios, né, muitos agrotóxicos para elas ficarem bonitas, né, para elas ficarem vistosas, e a gente deve esperar cair essas folhas, essas flores, né, cair essas flores num primeiro momento, e depois, né, que ela florescer de novo, a gente consumir essas flores, tá? Então, assim, aquela rosa bonita lá que a gente ganha no buquê, né, a gente não deve consumir aquelas pétalas porque elas são, para elas ficarem lindas daquele jeito, elas comem, elas, né, recebem muitos remédios, muitos agrotóxicos, tá? E aonde a gente pode adquirir o livro, né? Então tem esse site aí do Instituto Plantarum, tá? Que é a editora do livro, que quem financiou todo esse estudo aí do Valdeli, que tem outros livros incríveis, tá, gente? De frutas, de árvores, de plantas ornamentais, e é uma editora bem bacana, tá? Eles têm um jardim botânico na cidade, lá em Nova Odessa, muito legal, muito interessante, que tem um restaurante que serve comidas com punk, tá? Gente, eu tô sem o controle do tempo. Vocês me desculpem, eu me perdi do tempo aqui. Epa, já deu a hora, 10 para as 3. Daqui a pouco a gente cai aqui, tá? Então agora eu vou abrir aí para perguntas. Quem quiser perguntar, quem quiser saber mais, quiser que eu mostre mais alguma coisa aqui da mesa, tá? Tô à disposição. Se vocês quiserem que eu vire pro meu rostinho, eu viro, tá? Virei, gente. Então, e aí? Perguntas? Comentários? Vocês querem saber alguma coisa que eu posso conseguir responder aqui pelo chat? Como é que tá? Queria agradecer, né, mais uma vez aí a paciência de vocês, a atenção, o prestígio, né? Nesse mundo remoto agora a gente vive fazendo live e tem um monte de live marcada às vezes na mesma hora, né? E ressaltar também a importância do Dia do Meio Ambiente, né? Essa data surgiu em 72, na Conferência da ONU de Estocolmo, na Suécia, para a gente repensar os nossos hábitos, né? E eu acho que as PANC repensar os nossos hábitos de consumo, né? Da onde vem o nosso alimento? Nosso alimento vem do Ceasa, lá no Rio, ou vem de São Paulo, né? O que a planta passou, né, até chegar no Ceasa, né? Quando a gente come aí uva, pêssego, que eu adoro, não vou falar que eu não gosto não, será da onde vêm essas plantas, né? Muitas dessas plantas vêm de plantações muito longe de Resende, muito longe do Rio, muito longe de São Paulo, né? Algumas dessas plantas são importadas do Chile, da Argentina, então elas percorrem dias dentro de uma carreta, né? E como também o alho, né, que a gente consome, que a maioria do alho que a gente compra aí, que é alho delicioso, né, para comida, para carne, para o feijão, ele vem comumente então ele anda aí 50 dias de navio para chegar aqui no Brasil, né? E às vezes aí tá bem caro no mercado, desses que estava bem carinho. E a gente tem às vezes algumas plantas, né? A gente tem várias plantas aí no Brasil que podem substituir, como o próprio nirá, né, que os japoneses e os asiáticos trouxeram para o Brasil e se adaptou super bem ao nosso clima, tá? Lá na Amazônia tem uma planta que a gente chama de cipó-alho, que o pessoal usa bastante para fazer bate, né, ele com sal, com óleo, faz
um tempero para refogar a carne, refogar feijão. Eu não tenho muda de cipó alho, antes que alguém me pergunte. Tenho com uma lá de Manaus também, que ela mande uns ramos para mim via correio, né? Eu tirei essa planta aqui, tá? Mais uma vez agradecer a Mar, Prefeitura de Resende, o pessoal da assessoria de comunicação, né, por permitir que a gente fizesse essa live, né, e a todos os presentes aqui na live, né, que é um grande prazer ter todos vocês aqui e falar um pouquinho dessas plantas, né, que a gente divulgar, que a gente precisa conhecer, né, e mais nesse dia do meio ambiente a gente pensa mais ainda nisso, né, qual é a nossa relação com o ambiente que a gente convive, né. O homem faz parte da natureza e sabe, né, não só agir como um dominador da natureza, mas também como alguém que faz parte da natureza, que preserva essa natureza e usa essa natureza com cuidado, né? Para que as nossas gerações possam usufruir de tudo, né? Pelo menos de tudo que eu digo, mas bem dessa natureza que a gente ainda tem e que a gente precisa conservar. Agora eu estou aberta a perguntas aí, o tempinho que falta para a live acabar. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Não. Tem uma pergunta? Não tem. Ou tem? Não. Não tem perguntas. Então, né? E cair. E mostrar mais uma vez algumas plantas, né? Pra gente fazer agora uma provinha aí nesse tempo que falta, tá? Então, taioba, né? Taioba aí com a sua folha, com a sua linha, com o seu verde, tá? As flores lindas, como da capuchinha, o nirá, os trevinhos, a folha da capuchinha, aí o peixinho com a sálvia, o caruru, a Maria Gorda, as outras flores maravilhosas, a chaia, o hortelã-pimenta, a folha da batata doce e nossa estrela aqui linda, o physalis, que é muito gostoso, tá, gente? Aqui no Brasil ainda é muito caro, mas em outros países aí da América do Sul isso é muito barato, né? Isso é tipo banana aqui no Brasil, tá? E fica lindo, né, gente? O pessoal tem usado muito para bolo, para enfeite aí de coisas, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que eu não respondi. Fabiana tá dizendo aí que ela tem uma jardineira linda com alho social que ganhou no Parque das Águas. A gente sempre distribui nos eventos alho social. É uma das plantas que a gente tem lá no horto que a gente gosta muito de cultivar e recomendar para as pessoas. Ana Vilhena está falando da bertalha. Bertalha é outra folha muito legal, muito legal mesmo de ter, né, e de cultivar. Ela é uma boa trepadeira também, então se você quer fazer uma questão de jardim, de tampar algum lugar e pôr ela, também é uma planta que você vai poder comer, né, e enfeitar a sua casa. Deixa eu ver o que mais, se tem mais alguma pergunta. É isso, gente. Acho que eu consegui falar tudo que eu precisava falar, ter essa interação com vocês aí, tá? E muito obrigada mais uma vez. O hortelã-pimenta não é boldo, tá, gente? O hortelã-pimenta é só parente do boldo, tá? Mas ele é bem diferente mesmo. Folha de batata doce, tá? Tem alguém que perguntou aí da folha de batata doce. Essa aqui é a folha da batata doce, tá? Da batata inglesa, não. A folha da batata inglesa, ela pode ser um pouco tóxica, tá? É a folha da batata doce mesmo. Seja da batata doce roxa, da batata doce branca, né? Da batata doce de casca roxa ou de casca branca, tá? E de preferência sempre consumir folhas mais jovens, né? Não tão velhas, né? Por causa da questão da textura também e das substâncias, né? Batata doce não vai ter, mas outras podem ter, tá?
Coisa que é importante também falar, né, o consumo das plantas que estão aí, que precisam passar por uma fonte de calor, né, então igual o caso da taioba. A taioba ela precisa ser escaldada, né, a gente chama isso lá na gastronomia de branqueamento, né, então ela precisa ser escaldada em água quente para depois ser refogada com os temperos, né, não dá para picar ela como uma couve e já refogar diretamente, que você não vai conseguir inativar todo o oxalato de cálcio que ela tem. Tá? Então, o calor do escaldo, né, do branqueamento primeiro e depois o refogado na frigideira quente, né, melhora muito a questão da sensibilidade à taioba, por exemplo, tá? E a variadas outras folhas. Então, é sempre bom a gente pesquisar, né, na internet, aí, hoje que a gente tem esse acesso, que há 10, 15 anos atrás a gente não tinha esse mesmo acesso, tá? O site da Embrapa tem alguns livros que a gente consegue fazer download grátis de hortaliças não convencionais, tá? Tem um outro manual também do Ministério da Saúde sobre alimentos brasileiros, alimentos nacionais, tá? E a gente tem muito blog, site e pessoas que são muito legais de procurar informação, tá? Recomendo aí, por exemplo, no Instagram, a Irani Arteste, a Neide Rigo, a Bruna Crioula e o Matos de Comer também do Guilherme, que são amigos aí de punks, né? Amigos punks. E é isso, gente. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, quiser meu contato depois, pode entrar em contato lá na marca, o pessoal me diz como chegar em mim, tá bom? Como me achar por aí. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Estrogonofe de pinhão é uma delícia, né? Outra coisa também que é muito legal, gente, é a jaca, tá? É a jaca. A jaca também tem um grande potencial alimentício, tá? A gente pode consumir a jaca, ela tanto verde quanto madura, as sementes, as fibras, né? E a gente sabe que um pé de jaca e uma árvore de jaca, quando ela dá frutos para alimentar uma cidade, né? Então também é uma outra punk bem legal. Tá? Muda de vinagreira eu já vi em algumas floriculturas em Resende, tá, gente? Em algumas floriculturas a gente consegue encontrar mudas, tá? E uma outra coisa muito legal que eu acabei não falando também é a questão do uso da folha da uva, né? Da folha da parreira de uva. Resende a gente tem algumas pessoas, né? A gente tem famílias aí libanesas que têm essa tradição de fazer comida com folha de uva, charuto, né? Que eles chamam com carne e arroz. Tá? E pra gente que não tem origem árabe, libanesa, síria, pra gente comer charuto, né, o charuto lá, a folha da uva, é um pouco estranho. Mas também é uma fonte bem legal de nutrientes, né? Fazer preparos, principalmente essa receita árabe, usando a uva, a folha da uva, né? Não sei se alguém anda pela rua e repara, ali no Campos Elíseos a gente tem vários pés de uva, várias parreiras de uvas em algumas casas, que estão belíssimas, porque essa época é a época de folha dela, que ela dá muita folha, né? Então caem pelos muros, e também é um uso legal aí de uma planta que a gente come comumente os frutos, né? A uva em si, e não come as folhas, né? E o pessoal aí de tradição árabe libanesa tem bastante esse costume de comer as folhas, né, de fazer o charuto de arroz com carne moída com essas folhas, tá? Que também dá pra gente fazer charuto com folha de taioba, com folha de chaia e com folha de couve, de repolho, né? Mas é mais legal fazer com uma punk, né? Então fazer com a folha de uva, que pra gente vai ser muito punk, que é outra coisa relacionada a esse conceito da punk também, que é legal, né, gente? É falar que às vezes coisas que não são punk pra gente pode ser punk para outro estado, como é o caso do pinhão, né? Lá no Espírito Santo o pessoal não conhece pinhão, então pinhão lá é punk. Pra gente aqui é uma coisa corriqueira que rola aí desde a Semana Santa, né? Comumente ele começa a aparecer, né? A frutificar, as sementes começam a cair, né? Perto do próximo da Semana Santa e vão até junho mais ou menos, né? Então essa também é uma questão legal, né? Da gente falar que tem essa questão da punk, né? Igual o jambu pra gente aqui que é super punk. Lá no Pará não é punk, né? Como sopa de tacacá todos os dias, com jambu dentro, e para mim não é punk, né? Tem, onde eu olho lá no meu terreno, no Pará, lá em Belém, tem caruru não, tem jambu para tudo quanto é lado, né? E lá talvez não seja punk. E para nós aqui é super punk, né? Gente, eles estão deixando a gente ficar. Tá legal.
de ação aí agora apareceu. Temos 26 segundos, tá? Menos de 20 segundos. Mais uma vez, gente, agradecer. Um grande abraço em todo mundo. Força, firmeza aí nesse momento e vamos conhecer e consumir mais as punk. Tá bom, gente? Um grande abraço e até qualquer dia, quem sabe aí numa próxima live aqui pela prefeitura ou lá pela mar, tá? Ou aí pela rua.